que contribuem para a altura, para o peso, até para a longevidade. Genes para a saúde e genes para a felicidade. É inevitável que, à medida que os transplantes fecais forem se tornando mais comuns, nós iremos, como consumidores, passar a exigir mais de nossos doadores. Embora se faça a triagem dos doadores para doenças relacionadas à microbiota e até para certos transtornos mentais, eles não são escolhidos a dedo nem individualmente compatibilizados. Mesmo sem descermos ao nível dos genes, é fácil imaginar os benefícios de um pouco mais de diferenciação. Que tal doadores vegetarianos para receptores vegetarianos, por exemplo? Presume-se que uma microbiota ajustada à sua dieta resultaria em uma transferência mais tranquila. Talvez um doador mais magro proporcionasse uma vantagem adicional a um receptor com excesso de peso em sua busca por saúde. E há a possibilidade de que traços de personalidade sejam compatibilizados, micróbios extrovertidos, alguém se habilita? Ou mesmo aprimorados, que tal um astral melhor graças a um excremento otimista? Quem sabe até uma dose de toxoplasma para apimentar as coisas? Por enquanto tudo isso é fantasia, mas lembra os debates sobre os bebês projetados, dos anos 1990. Depois de dominarmos os detalhes sobre os genes microbianos e entendermos exatamente como interagem com os nossos, poderemos fazer transplantes fecais muito mais personalizados. Por ora, nos baseamos na ideia de que, se uma comunidade de micróbios do intestino é boa para uma pessoa, será igualmente boa para a outra. Mas conforme nos aprofundarmos nas forças que moldam cada uma de nossas colônias pessoais, genética, alimentação, histórico, interações pessoais, viagens, etc., sem dúvida seremos bem mais rigorosos na seleção dos micro-organismos que vamos adotar. Querer restaurar uma microbiota saudável é ótimo, mas o que é uma microbiota saudável? Como Alexander Korutz e Amalin Vercoe descobriram, encontrar um adulto saudável o suficiente para ser considerado um bom doador de fezes não é fácil, e mais de 90% dos voluntários não atendem aos critérios de triagem. Levando em consideração que essas pessoas são voluntárias porque se julgam saudáveis, a porcentagem real de pessoas ocidentais, cuja microbiota vale a pena ser transplantada provavelmente começa com zero. Como comparar as microbiotas ocidentais, assoladas por antibióticos, repletas de gorduras e açúcares e privadas de fibras, com as microbiotas não adulteradas das pessoas que vivem em sociedades pré-industriais? Não surpreende que a diferença seja grande. Uma equipe internacional de pesquisa liderada por Jeffrey Gordon, da Washington University, em St. Louis, Missouri, coletou fezes de mais de 200 pessoas vivendo em duas culturas pré-industriais, rurais e tradicionais. O primeiro grupo veio de duas aldeias indígenas na Amazônia venezuelana, onde milho e mandioca formam a base de uma dieta rica em fibras e pobre em gorduras e proteínas. O segundo, cuja dieta era semelhante dominada por milho e verduras, provinha de 4 comunidades rurais no sudeste do Malawi. A equipe de Gordon sequenciou o DNA da microbiota fecal de todos eles, comparou os grupos de micróbios encontrados com os de mais de 300 pessoas vivendo nos Estados Unidos. O gráfico com os dados da microbiota das 3 nacionalidades diferencia claramente as amostras de habitantes dos Estados Unidos daquelas das duas outras populações. Já a microbiota dos índios americanos e a dos habitantes do Malawi coincidiram, apresentando poucas diferenças relativas entre os micróbios que as compunham. Esses dois grupos de pessoas vivem a mais de 11 mil quilômetros de distância, mas seus microbiomas se assemelham mais entre si do que aos de pessoas vivendo em sociedades urbanas mais próximas. Não apenas a microbiota dos norte-americanos tem uma diferença clara em sua composição, mas também é menos diversificada. Enquanto os índios tinham em média mais de 1.600 grupos diferentes de micróbios, os habitantes do Malawi chegaram a 1.400. Os norte-americanos tinham menos de 1.200. É difícil não concluir que a microbiota dos norte-americanos é a aberração neste caso. Examinando os diferentes grupos bacterianos, as funções que desempenham, podemos julgar mais facilmente se a microbiota ocidental está danificada ou é apenas diferente. Os pesquisadores descobriram que os níveis de 92 espécies permitiam prever se a microbiota viera de um intestino norte-americano ou não. Destas, 23 pertenciam a um só gênero, Prevotella. Você deve se lembrar dele. É o mesmo encontrado no intestino das crianças de Burkina Faso citadas no capítulo 6, que tinham esse grupo de bactérias devido à sua alimentação. As células de plantas fibrosas nos cereais, favas e verduras que comiam tornavam os membros do gênero Prevotella as espécies dominantes em sua flora intestinal. Obviamente, as amostras que continham essas 23 espécies de Prevotella pertenciam à microbiota dos habitantes de culturas pré-industriais. Os pesquisadores também quiseram descobrir quais enzimas eram mais diferentes entre as amostras. As enzimas são as abelhas operárias do mundo molecular. Cada uma tem uma função específica, decompondo proteínas, por exemplo, ou sintetizando vitaminas. Daquelas produzidas pelos micróbios no intestino das amostras, 52 se distinguiram. Na verdade, o microbioma dos norte-americanos continha mais genes para enzimas sintetizadoras de vitaminas. Eles também haviam produzido mais enzimas para decompor substâncias farmacêuticas, o metal pesado mercúrio e os sais de bile produzidos pelo consumo de alimentos gordurosos. Em essência, as diferenças entre o microbioma das amostras refletiram as diferenças entre mamíferos carnívoros e herbívoros. Enquanto os micróbios no intestino dos norte-americanos eram especializados em decompor proteínas, açúcares e substitutos do açúcar, os do intestino dos índios e habitantes de Malawi eram mais adequados para decompor os amidos encontrados em plantas. A restauração microbiana é um campo novo e incerto da medicina. Quaisquer que sejam as possibilidades médicas da probiótica, da prebiótica, dos transplantes fecais e da terapia de ecossistema microbiano, vale o velho ditado: é melhor prevenir do que remediar. Nossa espécie chegou perto de perder para sempre a diversidade microbiana que nos torna humanos. Não fossem as sociedades remanescentes vivendo livres de antibióticos e de fast food em algumas partes do mundo, jamais saberíamos como a microbiota do intestino humano deveria ser. Agora, cabe àqueles de nós cujo ecossistema interno já reflete a perda de biodiversidade do planeta Terra, virar o jogo para o bem de nossos filhos e netos. Conclusão. A saúde no século XXI. Em 1917, o rei George V, do Reino Unido, enviou telegramas a 7 homens e 17 mulheres em reconhecimento e celebração de seu 100º aniversário. Assim começou uma tradição que dura até hoje, mas é a neta do rei George quem assina os cartões. Porém, a Casa Real tem mais trabalho agora, pois a Rainha Elizabeth II precisa assinar mais cartões de aniversário para centenários por dia do que seu avô assinava por ano. Hoje, o número de cidadãos no Reino Unido que chegam à idade avançada de 100 anos deixou de contar com 2 dígitos e atinge a marca de 10 mil pessoas. No século XX, nossa espécie encontrou os meios para controlar nosso mais velho e temido adversário. Com o advento das vacinações, das práticas médicas e higiênicas, do saneamento da água e dos antibióticos, estendemos nossa expectativa de vida, que antes era de, em média, 31 anos. No mundo desenvolvido, onde essas 4 inovações estão mais amplamente disponíveis, o tempo de vida médio hoje se aproxima dos 80 anos.
Grande parte das mudanças que adiaram nossa morte se concentrou num período de uns 50 anos, da década final do século XIX ao fim da Segunda Guerra Mundial. Agora, no século XXI, estamos começando um novo capítulo na atenção à saúde de nossa espécie. Viver muitos anos, como é costume no mundo ocidental, não é o único indicador de saúde. Mesmo quem chega aos 80 ou mais tem que conviver com a qualidade de vida que sua saúde física e mental permite. Para criancinhas aprisionadas no tormento do autismo, para os milhões de crianças sofrendo de irritações de pele, febre do feno, alergias alimentares e asma, para adolescentes que recebem a notícia de que terão que tomar injeções de insulina pelo resto da vida, para jovens adultos enfrentando a destruição progressiva de seu sistema nervoso e para os muitos milhões que estão com excesso de peso e sofrem de depressão e ansiedade. Sua qualidade de vida é pior do que deveria. A boa notícia é que, no mundo desenvolvido, já não temos que enfrentar a varíola, a polio ou sarampo, fato que representa um grande salto à frente. Mas as doenças do século XXI de que sofremos em lugar daquelas não são uma alternativa necessária, como implicava a hipótese higiênica original. Nossa busca por uma vida mais longa se transformou na busca por mais qualidade de vida. O dogma da hipótese higiênica e seu princípio central que defende que as infecções nos protegem de alergias e outros distúrbios inflamatórios precisam ser postos de lado na mente do grande público e da comunidade médica. Não é das infecções que estamos sentindo falta, mas dos velhos amigos. Agora sabemos que o apêndice, antes considerado um vestígio inútil de nosso passado evolutivo, é na verdade um refúgio microbiano, responsável por educar o sistema imunológico do corpo. A apendicite, longe de ser um aspecto inevitável da vida, é a consequência da perda de diversidade de nossa comunidade microbiana, dos velhos amigos que deveriam protegê-lo de patógenos invasores. Está ao nosso alcance redespertar essas antigas amizades, as mais velhas que nosso corpo conhece. No capítulo 1, adotei uma abordagem epidemiológica para tentar desvendar a causa das doenças do século XXI, indagando onde ocorriam, quem afetavam e quando começaram. As respostas a essas perguntas refletiram as mudanças em nosso modo de vida proporcionadas pela riqueza e a engenhosidade do mundo desenvolvido, onde tomamos antibióticos para tudo, do resfriado mais simples às piores infecções. Onde a agroindústria depende desses mesmos medicamentos para turbinar o crescimento de seus animais e permitir que quantidades enormes de indivíduos geneticamente semelhantes fiquem apinhados em espaços pequenos, mesmo assim existam as doenças. Onde nossa ingestão de fibras é a menor de que se tem registro. Onde, em vez de nascerem de maneira natural, tantas crianças são cirurgicamente removidas do nosso corpo. E onde milênios de leite materno foram abandonados a favor da fórmula infantil. Essas mudanças se concentraram na década de 1940, quando os antibióticos se tornaram disponíveis. O fim da Segunda Guerra Mundial transformou nossa alimentação e as cesarianas e as mamadeiras se popularizaram. O que estava invisível até agora era o impacto dessas mudanças no nível microscópico. Milhares de gerações de evolução conjunta e cooperação com nossos parceiros simbióticos chegaram a um fim involuntário no dia em que declaramos guerra aos micróbios. As doenças do século XXI afetam todos nós, de recém-nascidos a idosos, tanto homens quanto mulheres de todas as etnias. As mulheres enfrentam o impacto de muitas delas, sobretudo as doenças autoimunes, embora nunca tenha ficado claro por quê. Um belo experimento mostra que mesmo essa diferença entre os sexos está ligada à microbiota. Numa raça de camundongos geneticamente propensa a contrair diabetes tipo 1 conhecida como camundongos diabéticos não obesos, CDNs, as fêmeas têm o dobro de chance de desenvolver a doença. Essa diferença entre os sexos deve estar ligada ao impacto dos hormônios no sistema imunológico. Castrar camundongos machos deixa-os mais vulneráveis, por exemplo. Mas em CDNs criados livres de germes, a diferença entre os sexos desaparece. A microbiota parece controlar o risco da doença. Transferir a microbiota de camundongos machos para fêmeas protege-as de desenvolver diabetes, aparentemente por elevar seus níveis de testosterona. Mas essas diferenças específicas ao sexo só são evidentes após a puberdade, o que explica porque a diabetes tipo 1 nos seres humanos não tem diferença entre os sexos, já que tende a se desenvolver antes desse período. Em outras doenças autoimunes, como esclerose múltipla e artrite reumatoide, a disparidade entre mulheres e homens declina quando mais tarde na vida a doença aparece. Depois de onde, quem e quando, passei a perguntar por que e como as doenças do século XXI surgiram. Resumindo, nós danificamos nossa microbiota. Em termos simples, o desequilíbrio de nossas comunidades microbianas, em particular as do intestino, causa inflamação, e inflamação causa doença crônica. Esperávamos que o genoma humano se mostrasse uma mina de informações sobre as causas dos nossos problemas de saúde, mas a pesquisa de nossos genes revelou menos doenças determinadas pelos genes do que havíamos previsto. Pelo contrário, estudos de associação ampla do genoma só revelaram genes que afetam nossa predisposição a diferentes doenças. Essas variantes genéticas não são necessariamente erros, mas variações naturais que, sob circunstâncias normais, poderiam não levar a problemas de saúde. Mas no ambiente particular, as diferenças genéticas podem tornar algumas pessoas mais propensas do que outras a desenvolverem uma doença específica.